Olá, tudo bem? Contrato é um termo que todo mundo conhece, mas quando a gente fala de franquia, aparece um outro termo, que é o pré-contrato de franquia. E aí as dúvidas começam a aparecer. O que é esse pré-contrato? O que deve aparecer nesse instrumento? É obrigatório, não é? Então, se você tem alguma dessas dúvidas, assista esse vídeo que eu vou responder todas essas perguntas. Para nós entendermos o que é o pré-contrato, primeiro a gente precisa saber que existe uma lei de franquias. Essa lei de franquias existe no Brasil, é a Lei 8955/94. Essa lei, ela define ali em linhas bem gerais a relação do franqueador com o franqueado. Apesar de ser uma lei bem curtinha, ela tem 2 páginas, tem uma coisa que ela deixa bem clara. A franquia é uma pessoa jurídica com outra pessoa jurídica, CNPJ com CNPJ. E o que acontece? Na maioria dos casos, quando começa uma relação de uma pessoa interessada em ser um franqueado, existe o CNPJ da franqueadora, mas aquela pessoa ainda não tem uma empresa, né? Ela é uma pessoa física, ela só tem o CPF. Então o que acontece? Seguindo todo o rito do processo de compra de uma franquia, análise, receber a circular de oferta, esperar os 10 dias, só que passado esses 10 dias que são obrigatórios pela lei, você não pode ainda, teoricamente, assinar um contrato de franquia, porque você tem de um lado a pessoa jurídica, mas do outro a pessoa física, ela não tem ainda, não abriu a empresa, não deu tempo dela abrir a empresa. Mas as duas partes já querem formalizar um compromisso, já querem ter um contrato para deixar isso registrado e combinado. Então o que se faz? Um pré-contrato, que é a pessoa jurídica com a pessoa física do interessado. Isso faz com que a relação seja totalmente adequada à legislação, sem nenhum prejuízo. Só lembrando, tem que ser também, como a questão do contrato, depois de 10 dias da circular de oferta, tá? Não pode assinar o pré-contrato num prazo menor do que 10 dias após o recebimento protocolado da circular de oferta de franquia. Então vamos lá, e o que tem nesse pré-contrato? Esse pré-contrato ele vai definir a relação até a gente assinar o contrato. Então tem que falar, por exemplo, qual que é o prazo para que esse franqueado monte a sua empresa e tenha o CNPJ para daí sim assinar o contrato definitivo, qual que é o prazo para a instalação da unidade, que suporte que o franqueador vai realizar nesse momento, como que vai ser a ajuda para a escolha do ponto, quais são os requisitos para esse imóvel, para a montagem da loja, cronograma de implementação, qual que é o passo a passo da implementação e os tempos para cada etapa. São várias informações todas relacionadas à parte ainda pré-operação da franquia. Então tudo isso está previsto lá. Inclusive quando que acaba a validade desse pré-contrato. Ele tem um tempo determinado, que é quando assinar o contrato definitivo e que já existe um prazo para isso. Se no meio do caminho uma das partes desistir, o que acontece? Também está previsto no pré-contrato, né? As situações para rescisão e as consequências disso. Devolve dinheiro, não devolve? Normalmente, quando é feito o pagamento da taxa de franquia, se depois o franqueado desistir, não é devolvido a taxa, tá? Isso é normal, esse é o padrão e faz sentido, porque a taxa de franquia vai, né, custear todo esse investimento, esse tempo do franqueador teve em atender esse potencial franqueado, em negociar, em fazer análise de praça, fazer análise financeira, fazer reuniões, atender, e enquanto isso, ele também pode ter perdido uma oportunidade. Às vezes um outro franqueado queria comprar, uma outra pessoa queria ser um franqueado naquela região, ele acabou não fechando porque estava com aquele compromisso e perdeu uma grande oportunidade. Então, normalmente, quando você assinou o pré-contrato de franquias, a pessoa vai pagar a taxa de franquia e se desistir, esse dinheiro não recebe de volta, o que é adequado, faz sentido, e deve isso constar lá no pré-contrato. O pré-contrato tem essa função e tem este conteúdo. Agora, é obrigatório? Tem como fazer de outro jeito? Tem sim. Você pode também fazer direto o contrato, que daí é pessoa jurídica ou pessoa física, porém, já com essa previsão, todas essas informações que eu falei que devem ter no pré-contrato, aparecem também já no contrato. E já prevendo depois um termo aditivo, né, que vai complementar essa informação, colocando que daí sim tem aquela pessoa física, estabeleceu uma pessoa jurídica e tem o CNPJ, e a partir daquele momento a relação é pessoa jurídica com pessoa jurídica. Os dois caminhos estão dentro da legislação, mas de maneira geral, a maioria dos casos aí acaba usando esse passo a passo de circular de oferta, pré-contrato e depois o contrato definitivo de franquia. Assim a relação fica bem transparente, o compromisso fica totalmente registrado, quais as etapas, e não tem prejuízo para nenhuma das partes e nenhum estresse nessa negociação. O principal é que fique tudo muito transparente, tudo muito claro, não seja feito na afobação, e sim com uma análise técnica, racional da possibilidade de sucesso desse negócio com esse novo franqueado. Então, pessoal, esse é um assunto muito importante para quem quer comprar uma franquia ou para quem é um franqueador. Espero que tenha te ajudado. Se você gostou, dá um like, se inscreva no canal para continuar recebendo aí as informações do mundo do franchising através do canal franqueador.com. Muito obrigado e até o próximo vídeo.